O ódio não tem razão nem propósito. O amor tem propósito, mas o ódio não. O amor serve para a perpetuação da espécie humana, protege da esterilidade e das solidões mais fatais. O ódio é maior, tem mais tentáculos, fala com mais bocas do que o amor. O amor é uma função fisiológica. O ódio é uma fome sublime e furiosa. É o motivo pelo qual somos a espécie dominante do planeta. O ódio é a perpetração da espécie. Fala, meu povo de sorte, hoje é quinta-feira, dia de resenha, e eu vim falar do livro que foi a peça-chave pro meu TCC, O Amor dos Homens Avulsos, do Vitor Erg. Oi, eu sou o Dutrinha, e esse é o Vale da Leitura. Então, gente, eu falei sobre esse livro no meu TCC. Esse livro foi a peça fundamental do meu TCC. Eu trabalhei todo em cima dele. Mas eu vou tentar fazer uma resenha menos acadêmica, realmente só falando minhas opiniões sobre o que eu achei do livro. Até porque eu vou fazer um vídeo próprio falando sobre o meu TCC, falando sobre os teóricos, essas coisas assim que a BNT pede. Então, de antemão, já falo logo que essa história é uma história triste, agressiva, muito reflexiva, mas que eu me apaixonei por ela de uma forma tão grande, tão grande. Essa história me abraçou de uma maneira inexplicável. Camilo, já um senhor idoso que mora no Rio de Janeiro, vai contar pra gente a história do seu único e verdadeiro amor que ele teve na vida, o personagem Cosme. Por isso, essa história ela vai ter duas linhas temporais. O presente do Camilo, onde ele vive no Rio de Janeiro, num apartamento, e o passado, que é ele contando justamente todo, como ele conheceu o grande amor da vida dele, que é o garoto Cosme. Que foi da seguinte maneira que eu vou falar pra vocês agora. Cosme, na verdade, Camilo, quando era um garoto, quando era um adolescente, 13 anos, ele o Cosme através do pai dele. O pai dele levou o garoto Cosme para morar e ser criado pela família. A história se passa nos anos 70. O pai do Camilo, na verdade, ele era um médico da ditadura militar. Então, os personagens eles suspeitam que Cosme talvez seja um filho de uma das vítimas que o médico ajudou a tratar. De início vai existir aquele ódio do Camilo pelo personagem Cosme, né? Um garoto, tipo, tá indo pra invadir na casa dele e tudo mais. Então ele sente aquele ódio, assim, por aquele garoto e tudo mais. Mas esse ódio, ele vai aos poucos se transformando. E ele, quando ele percebe, é amor. Quando percebe, ele tá completamente apaixonado pelo Camilo, pelo Cosme, na verdade. Eu fico trocando o nome deles dois porque os dois são com C. É recíproco. O sentimento que ele tem pelo Cosme é recíproco. Então, eles começam, né, uma relação. Os dois garotos começam uma relação entre os dois garotos pré-adolescentes, descobrindo todo aquele ápice da pré-adolescência, do primeiro amor, acaba se descobrindo um com o outro. E fica aquela coisa muito bonita de ser lida, né? As descobertas da primeira relação, do primeiro amor, o amor entre dois garotos de uma forma, foi escrito de uma forma assim tão poética, tão bonita. Só que o Vitor, o autor, ele não deixa a gente esquecer em nenhum momento que ali não é uma história de final feliz. Que ali o Cosme, o personagem do Cosme, ele vai ser assassinado, tá? Não é spoiler nem nada, não. Desde o início, a gente sabe, o autor ele deixa bem claro de que o Cosme vai ser assassinado em poucas semanas. Inclusive, a cena do assassinato do Cosme, ela é muito pesada. Ela é muito forte. Como ele era o... Eita, calma. Como ele era o... Como ele... Esse livro foi o meu livro do TCC, né? Eu li ele muitas vezes ano passado. Eu li ele umas 4 vezes, fora as vezes que eu revirei, revisei coisas que eu tinha marcado e tal. Então eu passei por essa cena da morte dele muitas vezes. E essa cena é uma cena muito pesada, que dói muito na alma, porque é a forma como foi descrita. Doeu tanto e dói tanto porque a gente sabe que aquilo ali não é só ficção. A gente sabe que aquilo ali pessoas passaram, pessoas continuam passando por aquele tipo de crime, aquele tipo de brutalidade de uma forma que é tão cruel, a gente para analisar e é tão cruel a pessoa ser brutalmente assassinada daquela forma por ser quem é,
sabe? Um ódio tão gratuito de alguém, que alguém sente por outra pessoa, a ponto de ser cruel dessa forma. Então, é um livro realmente muito pesado. Ave do Trinha, pensa, esse livro é triste desse jeito, por que que tu recomenda tanto? Porque a linguagem que o Vitor Ehring usa, gente, é extremamente, como eu falei, é extremamente poético. A narrativa do Vitor Ehring é simplesmente perfeita, perfeita, sabe? Ele mostra, ao mesmo tempo que ele mostra esse lado cruel, ele mostra de uma maneira assim tão leve, tão tranquila, um amor de dois meninos, sabe? Isso na ditadura militar, nos anos 70. E ele conseguiu. A história se passa, né? Porque o livro foi escrito recente. Ele mostra de uma maneira tão bonita a relação dos dois meninos. Em nenhum momento ele usa os termos gay, homossexual, não usa os termos homofobia pro assassinato e tal, até porque, né, a história se passa nos anos 70. Então, o que ele tá escrevendo ali não é uma relação, ai, aquela relação, meu Deus, a relação de dois meninos, ai, meu papapá, não sei o quê. Não, é o amor, o primeiro amor, a descoberta do primeiro amor. E a forma como ele escreve isso é incrível, é genial. E eu fico assim, ainda mais arrasado por saber que o Vitor Ehring já faleceu, tão jovem, tão assim, tinha um caminho na literatura nacional tão grande assim, tão, cara, ele pra ser uma estrela, sabe? E eu queria muito ler os outros livros que ele tem. Ele tem, se não me engano, mais dois livros, né? Glória e outro que eu não me recordo o nome de jeito nenhum. Que se forem bons, da forma como se ele escreve, como ele escreveu O Amor dos Homens Avulsos, cara, eu vou. Então, o que o Eric ele vai entregar pra gente é justamente essa narrativa construída, né, no romance de dois meninos que estão conhecendo o amor. Mas o amor dos homens avulsos é bem mais que isso também, sabe? Ele vai marcar muito fundo psicológico, buscando neutralizar, naturalizar o romance, o inocente romance entre o Camilo e o Cosme. E tudo isso por meio das lembranças melancólicas do personagem Camilo, que vai lembrando isso anos depois, décadas depois disso ter acontecido. O Ehring também ele vai escrever o reflexo, né, de uma sociedade que julga o amor inocente entre dois meninos que nem entendem o motivo de tanto julgamento em cima deles, mas que possuem a noção de que aquilo que acontece entre eles dois não é bem visto, não é aceito, sabe, pelos olhos daqueles que o rodeiam. Tanto que tem o final que teve. Mas, olha, gente, esse livro é incrível, incrível, incrível. Tem alguns outros personagens que. Deixa eu ver se vale ser apenas citados aqui na história. Vale, no tempo presente, o Camilo ele vai conhecer o neto. Acho que é neto, né? O neto do assassino, do Cosme. E aí eles criam uma relação ali fraternal, meio paternal. E, sabe, e através desse menino, através desse neto do assassino dele, que ele consegue meio que encontrar a paz, que ele consegue meio que. Não é, digamos, perdoar o assassino, mas, assim, conviver com aquilo que aconteceu de uma maneira mais tranquila, digamos assim. Não queria usar essa palavra, mas é porque eu não consigo encontrar outra no momento, sabe? O Amor dos Homens Avulsos, ele é perfeito. Ele com certeza se tornou o meu livro favorito da vida. Com certeza. Então encontrar outro, porque com certeza vai encontrar outro que vai se tornar mais favorito ainda. Mas por enquanto, o Amor dos Homens Avulsos é perfeito. E é isso, meu povo de sorte. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal se vocês não são inscritos. Comenta aqui embaixo se vocês já leram esse livro, o que foi que vocês acharam. E me segue nas redes sociais do Trinha Felipe. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, fui!